Olá, meus irmãos, desejo que estejamos todos nós debaixo da poderosa graça de Deus e da proteção do Pai sobre as nossas vidas, pois Ele é misericordioso para perdoar o seu e o meu pecado, para nos salvar, nos resgatar, nos orientar e direcionar dentro da vontade do seu Espírito Santo. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e hoje nós vamos falar sobre o tema Entendendo o meu ministério, entendendo onde eu atuo. Um tema muito interessante porque isso nos norteia e nos posiciona a entender quais são as minhas habilidades. Hoje eu vou te confrontar a refletir internamente as suas habilidades. E nessas habilidades as quais você já nasceu com algumas delas, adquiriu outras durante a vida, formatou outras durante a provação, até no seu estudo você também adquiriu essas habilidades para poder aplicar no ministério de Deus. E você vai entender como que tudo isso se forma para que haja o ápice da transformação e revelação de Deus na sua vida. Vamos lá, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 16, no capítulo 4, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons cuidadores da multiforme graça de Deus. Ou seja, você é um mordomo de Deus sobre a terra. Você já tem algo que Deus lhe deu para ser dispensado na vida de outros. Dispensado, que eu digo, é lançado na vida de outras pessoas. Você já tem um dom para abençoar a vida de outra pessoa. Eu tenho certeza disso, meu irmão. Tem um estudo, um estudo científico, né, que diz que cada pessoa tem de 500 a 700 habilidades diferentes. Meu Deus, eu estava caçando uma, você vai me dizer que eu tenho 500 a 700? Sim. Você tem habilidades que te fazem completamente diferente de outra pessoa. E essa combinação de habilidades, para cada um de nós, cada uma delas tem um índice maior de produtividade na nossa vida. Também cientificamente, existe um termo que se chama inteligências múltiplas. Cada pessoa tem uma inteligência que o coordena e o comanda dentro da sua vida a nível de trazer aquele prazer que nós comentamos na última lição. E você conhece pessoas assim e se conhece também. Pessoas que têm uma facilidade para a gastronomia tremenda, tem um tempero na mão, consegue fazer algo maravilhoso a nível na culinária. Pessoas que para música, quando você vê, ela ouve uma música uma vez e ela já consegue gravar aquela música e cantar ela. Ela já consegue entender pelo ouvido, ela consegue entender ali o som. Pessoas que aprenderam a tocar violão ou teclado sem ninguém ensiná-lo, apenas pelo ouvido, apenas por ver. Isso é dom. Muitos dizem que a música, ela toca a nossa alma. É algo, e você sente isso, que a música é algo espiritual. A música foi criada para adorar a Deus, E nós adoramos a Deus, e como é gostoso a sinfonia, você conseguir entender. Muitos estão para apreciar e outros estão para apresentar. Você sabe muito bem se você é um apreciador ou um apresentador de artes, né? A questão artística, né? Pessoas que têm facilidade para desenhar tremendamente, e você que não tem essa habilidade sabe como é difícil. Habilidades para construir, engenheiros. Eu fico e muitas vezes refleti porque eu não tenho essa habilidade de construção, né? Eu tenho a habilidade do planejamento, isso eu já diagnostiquei na minha vida, mas não tenho a habilidade da construção. Eu preciso planejar para que alguém construa. Então, ou seja, alguém tem aquela habilidade de pegar do zero e desenvolver, fazer aquilo crescer, aquilo ser simétrico, organizado, ter um sentido de construção firme, arrojada. Isso é uma habilidade tremenda. Eu posso ficar falando de várias outras aqui que você vai conseguir entender e que vai ver que tem mais de 700, mais de 500 na sua vida, na verdade, podendo chegar até 700 outras habilidades. E é Deus que dá habilidade para nossas vidas.
Inclusive uma habilidade que muitas pessoas gostariam de ter, mas não tem condição, porque isso foi dividido para outras pessoas, a habilidade da riqueza. Você vai concordar comigo que muitos de nós não temos e não podemos ter um excesso de riqueza nas nossas vidas. Paulo já dizia isso, que eu tenha, que não me falte, para que eu não tenha que mendigar o pão, mas que não me sobre, para que eu não saia da sua presença. Talvez ele identificava que na vida dele não poderia ter isso. Há uma fraqueza. E nós temos que identificar isso. E Deus sabe disso, porque foi Ele que colocou as habilidades. Tem gente que você vê que pega dinheiro e multiplica ele de uma forma fácil, simples. Consegue fazer, nunca lhe falta, porque ele está sempre multiplicando aquilo. O dom da doação. Eu conheço uma pessoa que ela não conhece, ela conhece a Cristo, mas não vive a palavra de Deus. Mas como essa pessoa é abençoada, como Deus abençoa a vida dela, independente dela não ter entregue ainda a vida dela a Deus, como o único salvador da vida dela e seguir as orientações de Deus na vida dela. Por um lado, ela é extremamente abençoada. Por outro, ela por si só dá muitas cabeçadas, e é claro a gente vê isso na vida dela. Ela vive dando cabeçada, vive batendo a cabeça, vive sofrendo por causa de ações e decisões dela mesma, não porque ela coloca na presença de Deus. Mas por outro, ela doa, ela vive doando, ela dá tudo que ela tem, ela entrega tudo que ela tem a qualquer um. Ela não tem amor pelas posses. E como Deus dá posses para ela, como Deus envia condições, ela só come do bom e do melhor. Coisas que eu não compro para dentro da minha casa, ela vai lá e compra e fala assim, meu Deus, como é que ela compra? Ela tem coragem de comprar aquilo e compra e não falta dinheiro para ela. E ela vai lá e ela é abençoada. Então, ou seja, Deus, ele é tremendo, as leis de Deus são imparciais. Ele apenas pede que nós usemos os nossos dons no seu ministério e que a gente possa entregar aquilo que Ele já nos deu, que é, na verdade, até a máxima dos dízimos e ofertas. Nós não entregamos a Deus aquilo que nós ganhamos, nós devolvemos a Deus aquilo que Ele já nos deu. Ele nos deu para usufruir e nós devolvemos isso para Ele, parte para Ele. Isso demonstra o respeito, isso demonstra a real a sintonia com o entendimento de que Deus te sustenta. Não é você que se sustenta e entrega o resto para Deus. É Ele que te sustenta. E é um teste para ver se a partir da sustentação da sua vida você consegue passar por você e entregar isso a Ele ou a outros. Doar incondicionalmente. Nós somos, durante a nossa vida e toda a nossa existência, completamente forjados por nossas experiências. E nós devemos aplicar essas experiências que nós aprendemos muitas vezes na nossa família. Eu tenho e você também experiências que você lembra da sua infância, da sua adolescência, que te forjam hoje, da sua escola, da vocação profissional sua, da sua lida profissional, da sua atividade profissional, as suas experiências espirituais e principalmente aquilo que Deus mais nos usa é nas nossas experiências dolorosas, onde nós sofremos, onde o nosso ministério ele vai ser muito utilizado por Deus, onde nós aplicamos determinadas dores, onde nós apanhamos muitas vezes por decisões nossas, por Deus permitir que nós fôssemos apreciados ou aprovados naquele ambiente, naquela situação de dor que nós sofremos, que você sabe qual é, eu tenho as minhas, e vejo Deus me usar completamente nas minhas dores. Muitas vezes eu não quero nem voltar naquilo, mas Deus me pega e me fala, você tem que falar, porque você conhece disso. Você só fala daquilo que você conhece. Não tem como você falar de Deus se você não tem relacionamento com Deus. Não tem como você ajudar uma pessoa a resolver um problema se você não passou por aquilo, você só sabe na teoria. A teoria ela é completamente diferente da prática. Um profissional formado sabe que a universidade, a faculdade, ajuda ele dentro da sua carreira profissional em um percentual muito menor do que ele achou quando ele entrava na faculdade, que é a vida prática desse profissional que vai forjá-lo, o aprendizado com outros, com terceiros, as suas experiências. E assim a nossa experiência de dor também nos forja. Maravilhosa é a dor para a sua vida.
Nós temos já um vídeo gravado sobre isso, a dor é uma bênção. Procure no nosso canal do YouTube ou no podcast que você vai encontrar. A dor é uma bênção para nós, porque ela nos orienta, ela nos gera independentes. A dor nos coloca num estágio de independência do homem e dependência profunda de Deus, onde só Ele é o ponto final de tudo. A última palavra é dele e é Ele quem nos forja nessa dor. É Ele quem nos trabalha, é Ele quem faz em nós o querer e o agir. O querer e o agir, e isso é pleno, isso é maravilhoso. E nós temos que agradecer muito, porque Ele tira inclusive das nossas costas essa necessidade do querer e do agir. Olha só, em Deuteronômio 8, capítulo 8, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, né? Aquela parte que nós falamos. Essas habilidades foram concedidas por Deus em nós. Nós não devemos ficar olhando o outro e achando que o outro tem mais habilidade que eu. Não. O outro tem a habilidade dele. Você tem a sua habilidade. Encontre a sua habilidade. Reflita sobre os seus pontos fortes. Reflita onde ninguém te ganha. Vamos trazer um exemplo mais uma vez, vou trazer o da minha vida. Nunca fui bom jogador de futebol, fui muito esforçado, corredor. Corria. Se tinha uma pelada de 30 minutos, eu aguentava jogar 10, 15, porque eu corria demais. Mas depois não fazia nada, porque eu cansava. Mas sempre fui muito bom em ping-pong. Alguma coisa me traz habilidade que eu sou bom em ping-pong. E ganhava ping-pong direto. E isso me deixava feliz. Então eu jogava mais ping-pong do que jogava futebol. Cada um de nós tem uma habilidade, uma aptidão para determinada área. Não é porque os seus amigos, mas a maioria dos meus amigos jogavam bola. Eu ficava chateado com aquilo. Poxa, todo mundo ganha, joga futebol. Eu era o último a ser escolhido. Nunca ninguém me escolhia. Me deixavam para trás. Me levavam porque eu era amigo deles, mas não porque eles gostavam de me ver jogando, porque eu não dava condições deles ganharem as partidas, né? Mas Deus sabe de cada um de nós nesse sentido. Deus sabe justamente que nunca houve e nunca haverá ninguém como você. Ele sabe aonde Ele te forjou e você sabe onde você é bom. Você já foi elogiado por isso, tenho certeza. Você já foi elogiado, Deus já colocou nas suas mãos essa bênção do seu dom. É só você parar para refletir, é só você parar para entender onde Deus está trabalhando na sua vida para que você possa ter esse entendimento. E uma outra questão que nós temos que sempre entender é aceitar a nossa fraqueza. Mesma forma que Deus nos dá a nossa habilidade e o dom para que nós possamos ser bênção na vida de outro e estimular esse dom concedido como bênção nas nossas vidas, nós temos que entender as nossas fraquezas. Paulo compreendeu essa verdade. Por isso ele era honesto sobre os seus acessos de fraqueza, inclusive de depressão. Paulo tinha momentos de depressão. Isso era comum na vida dele, mesmo sendo um homem conectado com Cristo. E eu vou mostrar para você em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8 a 10. Olha a dificuldade de um homem de Deus, mesmo tendo as experiências que Paulo teve com Cristo. E aplicando os dons que ele tinha, né, na vida dos cristãos e das igrejas. Olha só, ele diz o seguinte: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Olha só, Paulo ficou com medo de não conseguir ter vida. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia nos salvar, pois é capaz até de levantar os mortos. Olha só, Paulo viu que, enquanto ele achava que tinha forças, ele poderia cuidar da vida dele. Mas no momento que ele falou, morri, não tem jeito não, agora acabou. Ele colocou tudo na mão de Deus. E ele viu que Deus é possível de tudo. E aí ele continua dizendo: e ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que ele faça assim sempre. 2 Coríntios 1, 8 ao 10. É isso aí, né? Deus, ele opera tudo e ele sabe justamente das fraquezas e das necessidades que nós temos e das nossas angústias.
Deus não quer que você seja o Superman, o super-homem, o super forjado, não. Deus quer que você tenha realidade sobre quem você é e quais são as suas habilidades e quais são as suas fraquezas. Se você é ansioso, apresente a Deus a sua ansiedade. Se você tem dúvidas, sua fé está fraca, apresente a Deus essa necessidade de aumentar a sua fé. Não tem problema nenhum, irmão. Palavra de Deus, aquele que não tem fé, peça a Deus. Peça a Deus. Aquele que não tem sabedoria também, peça a Deus. E é isso que Deus pede para que nós façamos, apenas entreguemos na mão dele. Ele quer uma dependência, irmãos. Tudo que a gente aprendeu aqui até agora demonstra muito claramente que Deus quer uma dependência de nós. Ele quer que nós sejamos dependentes dele para ele agir na nossa vida. Não é que a gente seja dependente dele para ele fazer a gente de marionete, não. Não existe isso no reino de Deus. A dependência de Deus é para que nós sejamos plenos. É para que o interesse dele, o objetivo dele se cumpra em nós. Que é deixar que nós possamos ser guiados por ele e aproveitarmos o melhor dessa terra, sendo forjados em personalidade, em caráter, em ministério, ajudando a esse mundo evoluir e automaticamente recebendo a graça de Deus pela nossa vida. É nisso que nós vamos orar, é nesse sentimento que nós vamos entregar a Deus as nossas vidas, pedindo a Deus sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas falhas, sobre as nossas debilidades, porque somos frágeis, não temos uma constância em momento algum, se não for da vontade de Deus, é revelar em nós a nossa fraqueza e aonde nós devemos crescer. Não temos condição de nos fortalecer para ganhar um segundo da nossa vida. Vivemos como se fossem eternos porque somos programados para isso e vamos viver para a eternidade. Agora, qual a eternidade que eu vou viver? A escolha é minha. E nisso que nós estamos falando até hoje, nesse 31º dia de uma vida com propósito, que nós devemos escolher sempre os caminhos que Deus já deixou preparado para nós e trilhá-los, não em cima de dogmas, não em cima de liturgia, não em cima de religião, em cima sim de um relacionamento profundo com Deus. Porque naturalmente, se você fizer tudo que nós estamos conversando aqui até agora, nós vamos ter uma vida plena e isso vai me conduzir, assim como conduz a outros, a uma similaridade de vida de um cristão. Todo cristão que segue e vive a palavra de Deus, conforme nós estamos dizendo aqui, naturalmente vai fazer a mesma coisa, porque o Espírito Santo é que vai convencer, é ele que vai trazer essa sincronia, essa liberdade de ação, e nós vamos viver como um. E é nisso que nós vamos orar e vamos clamar a Deus. Clamar a Deus que revele as nossas fraquezas, cuide das nossas fraquezas. Por isso, aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos e concentrar comigo nessa oração, eleve seu pensamento comigo a Deus e oramos assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai poderoso, Deus, somos frágeis, somos fracos, somos debilitados, conhecemos a Sua palavra, buscamos a Sua palavra, mas muitas vezes ela não cai em terra fértil, Pai. Ela não cai em um ambiente que essa semente possa crescer. E é nisso que nós viemos te pedir agora, Pai. Que tenhamos terra fértil para que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu desapareça e que seu Espírito Santo, Senhor, se faça presente em minha vida e na vida de cada um que está aqui orando comigo agora, Pai. Para que possamos ter a liberdade, Senhor, de te adorar em espírito e em verdade. Não, ó Pai, religiosamente, e dentro de uma liturgia programada por homens, mas espiritualmente, entregando as nossas vidas de forma plena a Ti, para que o Senhor possa agir e destruir em nós todas as barreiras do inimigo, queimar em nós toda a dúvida, queimar em nós toda a incerteza, mostrar a nós, ó Pai, os nossos talentos, aquilo que o Senhor já nos deu, que o Senhor já programou em nós para que possamos usufruir, ser abençoados e abençoar nessa terra, Pai. Nós não podemos viver apenas consumindo e existindo. Nós temos que plantar e evoluir, ó Pai, sobre essa terra. Semear, Pai. Ensina-nos a semear. Ensina-nos a sermos agricultores dentro do Seu reino. Nós precisamos, Senhor, ser pessoas melhores em Ti. E só o Senhor tem condição para mudar isso em nós. Tenha liberdade. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade. Haja nas nossas vidas, ó Pai.
Não nos deixe agir por nós mesmos, porque não temos capacidade para isso. É o que eu te peço nesse dia, Pai. Abençoa-nos e derrama sobre nós a sua presença eterna, Pai, para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoada seja a sua vida. Que o seu ministério cresça e cresça muito para o reino de Deus. Que Deus possa revelar o seu dom e que você possa ter prazer de aplicá-lo, porque cada vez que você aplicar, você vai ter mais confiança e você vai querer fazer mais e mais. Que a graça de Deus seja derramada e que nós possamos nos encontrar no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Amém? Então eu te vejo lá. Um grande abraço e até mais.